Este programa tem classificação indicativa livre. O brasileiro sempre teve orgulho de dizer que vive em um país, do ponto de vista da natureza, privilegiado. Temos belas praias, florestas exuberantes, paisagens naturais de tirar o fôlego. Sem contar que por aqui não existem furacões, terremotos, maremotos, tsunamis. Mas será que isso significa que o Brasil está livre dos desastres ambientais? Nem tanto. Nos últimos 22 anos, o país sofreu 30 mil catástrofes naturais, 73% delas só na última década. Eu sou Thaís Leonardi e o Em Tese de hoje está no ar. Imagens impressionantes e que infelizmente vêm se repetindo nos últimos anos em vários estados brasileiros. Mas a que se deve o aumento do número de desastres ambientais no país? O que pode ser feito para conter os impactos dessas catástrofes? Quem nos ajuda nessa reflexão é o professor Paulo de Tarso Pires, engenheiro florestal, pós-doutor em Direito Ambiental e Desastres Naturais e também professor da UFPR. Quem participa conosco ainda é o engenheiro florestal e especialista na área de Engenharia de Segurança e Georreferenciamento, Cláudio Renato. Sejam bem-vindos ao Em Tese de hoje. Muito obrigado. Professor, para a gente começar essa nossa conversa, por que ainda temos percebido esse aumento no número de catástrofes ambientais no Brasil e no mundo de uma maneira geral? Bom, olá, Thaís. Nós temos dois fatores que precisam ser considerados que são muito importantes. A primeira questão é que nós temos e vamos a cada vez mais estar trabalhando com a questão das mudanças climáticas, com eventos naturais e eventos climáticos extremos. E não somente isso, nós temos que pensar que a nossa população cresce em ritmo acelerado e esse crescimento tem provocado, em grande medida, a ocupação de locais antes que não eram ocupados, que eram abandonados, né? Uhum. Então, principalmente áreas declivosas, entornos de curso d'água e mais interessante e mais importante destacar que essas áreas vêm sendo ocupadas por populações marginalizadas. Não são, então, ocupações planejadas, em grande medida elas são populações que foram marginalizadas, expulsas de lugares que antes elas viviam e acabaram ocupando esses lugares, principalmente em grandes centros urbanos. Tá certo. E olha, professor, nós preparamos uma reportagem com as imagens das principais catástrofes naturais que aconteceram aqui no Brasil nos últimos 2 anos. Veja. Em todo lugar a imagem da tragédia. Nas ruas, enchentes. No alto dos morros, deslizamentos. Mais de 11 mil pessoas foram prejudicadas pelo temporal só em Morretes. Em Antonina, deslizamentos atingiram casas e várias residências foram alagadas. A 900 quilômetros dali, as imagens de destruição se repetem com ainda mais força. Região serrana do Rio de Janeiro. 10 dias seguidos de chuva foram suficientes para arrasar vários municípios. Teresópolis, Petrópolis e Nova Friburgo foram os mais afetados. No total, 35 mil pessoas tiveram que deixar suas casas. 916 morreram. Um ano antes, em 2010, Pernambuco e Alagoas também sofreram com as fortes enxurradas. Já no Rio Grande do Sul, foi a falta de chuva que causou estragos. 145 municípios ficaram em estado de emergência por causa da estiagem. Foi a maior seca nos últimos 60 anos. O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais mostra que entre 91 e 2012 foram registradas 31.909 catástrofes no país, sendo que 73% ocorreram na última década. O número de deslizamentos aumentou 21 vezes de 90 a 2000. Mesmo assim, a seca ainda aparece como ocorrência mais frequente e representa 50,3% dos casos, 16.449 ocorrências. As enxurradas, que têm 6.771 ocorrências, foram as que deixaram mais mortos, 1.066 no total.
Mas o que tem motivado esse aumento? A culpa é apenas da natureza? A culpa é apenas da natureza, Cláudio? Oi, Thaís. Oi, Paulo. Olá, ouvintes. Com certeza não é só da natureza. Podemos afirmar que a culpa também é de nós, seres humanos, que volta e meia fazemos atos que não deveríamos fazer, como o professor Paulo mencionou, a ocupação irregular de algumas áreas, né? A questão do grande desmatamento que acontece em nosso país, nas nossas cidades, né? Tanto é que hoje nos preocupamos com a questão da arborização urbana, das florestas urbanas, né? Esse é um grande tema, né? Inclusive, Cláudio, você faz parte de um comitê do Ministério Público que aborda essas questões ambientais, né? Falando agora especificamente em relação à arborização urbana, qual é a importância dessa arborização urbana para se evitar esse tipo de catástrofes, por exemplo? Bom, a árvore, ela faz parte do nosso dia, né? E ela nos traz um grande conforto ambiental, ela nos traz um aspecto cênico muito importante para quebrar esse cinza, os cimentos das cidades. Além do que, ela tem um fator muito importante em relação ao microclima, né? Toda vez numa rua, numa via, numa praça, num parque, que nós temos árvores, ela exerce ali uma grande função do seu sistema radicular para melhor infiltração da água das chuvas, a questão das enxurradas, você quebrar a dinâmica da água, a força da água, né, a resistência. Então nós temos um sistema radicular efetivo para isso. Nós também temos a questão das folhas, da copada das árvores que seguram, impedem aquele impacto grande da gota d'água, elas pulverizam, vamos chamar assim, diminuem essa força, fazendo com que não haja estrago no solo, na nossa via, na nossa calçada ou algo parecido. Então a grande importância da arborização na questão de enchentes seria o sistema radicular que vai funcionar com uma teia para segurar toda essa questão do deslizamento, do assoreamento ou algo parecido, né? Outra situação também bastante preocupante que a gente tem hoje em dia é essa questão dos desmatamentos, né, professor? E da importância de preservação das matas ciliares e também dessas reservas naturais, né? Só para quem está nos assistindo, né, eu sempre gosto de exemplificar com algo bem prático. É só você pegar na sua casa um copo d'água e jogar sobre uma superfície lisa como uma mesa e verificar o escorrimento e jogar sobre uma toalha, por exemplo. Então vai haver, claro, uma diminuição desse fluxo da água e é isso exatamente que acontece na natureza. Quer dizer, quando você tem as árvores, além da estabilização do solo, né, que é muito importante, toda essa amortização do escoamento e esse equilíbrio do escoamento da água é fundamental. E por interessante, né, Thaís, que nós é muito interessante que nós estamos tocando nesse ponto, porque agora nós passamos por uma reforma na nossa legislação florestal no Brasil. E muito pouco nós falamos da questão da importância das nossas florestas para a questão dos desastres naturais. E é fundamental nós estarmos tratando desse tema de forma orgânica, dentro de todo um sistema legislativo, e não adianta nós criarmos uma lei específica sobre a questão de desastres naturais se as outras leis que nós estamos agora revendo não tratarem também, não considerarem esse tema tão importante que é a questão dos desastres naturais. E de que maneira esse novo Código Florestal que a gente vê aí na atualidade pode contribuir para evitar essas catástrofes? Contribuir positivamente ou negativamente, essa é a nossa grande preocupação. A gente percebe ainda algumas pessoas discutindo as larguras, né, necessárias nas margens dos cursos d'água para as áreas de preservação permanente, principalmente em áreas urbanas, quer dizer, se aplica ou não à área urbana. Ora, eu faço um raciocínio muito simples aqui e é uma questão muito lógica. Se você fala de áreas realmente consolidadas, como por exemplo em Curitiba, se você vê aí, nós temos os nossos rios canalizados, a exemplo do Rio Ivo, o Rio Barigui, entre tantos outros, né? É claro que dificilmente nós vamos conseguir reverter a situação para ter uma cobertura florestal nesses locais, isso é uma coisa impossível. Agora, em novas aglomerações urbanas, é necessário nós adotarmos um outro modelo. E há aqueles que dizem aí que esse modelo é impossível, eu faço o seguinte desafio. Pense bem na questão de São Paulo, por exemplo, quantos milhões de reais já foram gastos pelo poder público
para minimizar aquilo que vem ocorrendo sistematicamente com inundação do Tietê, do Pinheiros e aí por diante. Quer dizer, será que o poder público, ao planejar naquele momento da história a ocupação dos entornos, teria feito daquela forma se soubesse do que está acontecendo hoje e do prejuízo para toda aquela população? Eu acho que não. Então, realmente nós precisamos rever alguns conceitos e algumas pessoas que advogam que não, que ainda nós temos que nos desenvolver, que é muito importante, a população está crescendo, precisamos produzir alimento. Sim, precisamos crescer, precisamos desenvolver, ter lugar para a nova população, mas de que forma nós vamos fazer essa ocupação, de que forma nós vamos desenvolver, essa é a grande pergunta e é para isso que nós devemos trabalhar. Tá certo. Além do que, complementando o que o Paulo fala, é um fator que muitas vezes ele é deixado de lado em novos projetos de ocupação de solo, em loteamentos, condomínios e por aí afora, é a questão da cota máxima de inundação. Muitas vezes não se leva em conta esse dado que ele é fundamental, porque o rio ele tem a sua dinâmica natural, as suas cheias são famosas. Nas nossas regiões nós temos as épocas das enchentes, né? A enchente de São Miguel tem até nome, né? E nós não levamos em consideração, às vezes, essa cota máxima de inundação desse curso d'água. Levamos apenas a questão da área de preservação permanente, quando muito, né? Os 30 metros, na maior parte da nossa cidade aqui de Curitiba, quando tem áreas de interesse social 15 metros, quer dizer, qual é a diferença? Porque um é mais provido ou menos desprovido. Sim. A natureza ela tem as suas consequências, ela tem seus caminhos. E isso que tem que ser respeitado. É isso que está em jogo e que muitas vezes nós não levamos em consideração. Né? O poder público às vezes se curva a algum investimento e abre mão dessas faixas de proteção, a qual nós insistimos que ela tem que ser protegida e protegida com árvores, né, Paulo? Dentro desse trabalho, Cláudio, que você está fazendo no Ministério Público, quais são as outras propostas ainda que vêm por aí para que os municípios se adequem e essas situações não sejam mais tão graves como a gente percebe hoje em dia em relação aos desastres naturais? Outro tema importante, a Promotoria de Meio Ambiente do Paraná, capitaneada pelo Dr. Sancler, implantou um planejamento estratégico, né, para os próximos 5 anos. Onde trabalha-se 4 grandes temas, que seria a arborização urbana, né? E aí entra, como eu falava no início, a questão da arborização de vias, dos parques, das praças, a questão da mata ciliar e reserva legal, e o 4º grande tema é a questão dos resíduos, que muitas vezes nós podemos perceber nas imagens ali mostradas a questão do lixo, que geralmente está diretamente relacionado a enchentes, ele é mal destinado. Então, a proposta é se fazer uma coleta e destinação adequada e tratamento adequado desse nosso resíduo, seja ele qual for, da construção civil, resíduos domésticos, enfim, é isso que se trabalha. Se cobrar dos municípios essa questão de projetos e responsáveis por esses setores. Tá certo. Cláudio, muito obrigada pela sua participação na Em Tese de hoje. Eu que agradeço, Thaís. Muito obrigado. Foi um prazer imenso tê-lo aqui. Bom, e no próximo bloco a gente vai saber um pouco mais sobre esse assunto e também ver que o Paraná pode ter um projeto de lei nesse sentido. A gente volta já já. O Em Tese está de volta e hoje o nosso assunto é a prevenção de desastres ambientais. Quem está aqui comigo é o professor Paulo de Tarso Pires, engenheiro e também pós-doutor em Direito Ambiental e Desastres Naturais. E agora quem também participa com a gente é o deputado estadual e agrônomo Rasca Rodrigues, que há muito tempo, né, deputado, já atua nessa área de meio ambiente, também em preservação ambiental. Seja bem-vindo ao Em Tese. Eu que agradeço a oportunidade, fui formado aqui nessa universidade e nesse local nós estamos gravando. Olha só que maravilha. Pelo menos veio aqui, pôde rever o campus. Com certeza. Então, isso traz uma nostalgia, como disse o Paulinho, porque também é um egrégio de estudante desse local. Tá certo, então. Bom, para a gente começar a nossa conversa, deputado, hoje, qual que é a situação do Paraná em relação a políticas públicas de prevenção de desastres ambientais? Não é diferente da realidade brasileira, né? Os dados recentes nos dizem que apenas 6,2% dos municípios fizeram o seu plano
né? Que aí, o que é o plano? Quando você constrói o plano, você tem que fazer identificação, você tem que fazer pesquisa, você tem que estudar, né, toda a parte que pode ocorrer por desastres ambientais, se é por alagamento, se é por deslizamento. Então, isso tudo vai fazer parte de um plano que vai ter que contar com o apoio da academia. Então, é fundamental a academia nesse processo, porque detém as informações, tem os profissionais competentes para fazer. Infelizmente, a média do Brasil é 6,2 e da região sul 4,4. Então, significa que o poder público, os governos estaduais, os próprios municípios não têm muito se preocupado com isso. A gente, nessa questão, nós temos sempre que comprar o cadeado antes do ladrão roubar. Porque depois de ocorrido o fato, né, é muito caro, é muito oneroso e às vezes é 10, 20, 30 vezes mais para você corrigir o dano do que você tivesse feito a prevenção antes. Então, por isso que há necessidade da construção desses planos, porque constrói a prevenção e evita no futuro que isso venha a ocorrer. Depende também da intensidade do evento. Nós temos vários eventos que não tem estrutura física que possa impedir, como recentemente, como Nova York. Não tem o que se fazer. Mas criou sistema de aviso, as pessoas saindo, né? Muito foi minimizado em termos de morte em relação a isso. Isso tudo constitui informações e dentro do plano. Por isso que é importante a gente fazer esse debate, por isso é importante esse trabalho do Dr. Paulo de Tarso, em relação a isso. E quando eu soube que ele tinha essa iniciativa do projeto de lei, eu mesmo liguei, me ofereci, porque eu quero fazer esse debate nessa Assembleia Legislativa. Pois é, professor, e justamente, né, você recentemente concluiu o pós-doutorado em uma universidade nos Estados Unidos e do trabalho que o senhor fez lá surgiu um projeto de criar uma política para a prevenção de desastres naturais. Como é que vai funcionar esse projeto de lei, essa política pública? Fazendo um pouco do histórico, né, Thaís, a Universidade de Berkeley, na Califórnia, ela criou um centro avançado em desastres naturais e direito. O trabalho que nós desenvolvemos, ele não é voltado para a questão técnica, propriamente dita. Existem outras pessoas que vêm trabalhando aí com a mitigação em relação a técnicas, solos, a própria questão civil, e aí por diante. Nós nos ativemos a questão social, política e legal. Então, quando nós falamos do ciclo de desastre, né, nós temos o momento do evento, daí nós temos a questão da resposta, emergência, nós temos a questão da compensação, a questão dos seguros. Aliás, essa área dos seguros de desastres naturais é algo que vem crescendo em ritmo muito acelerado no mundo todo. As seguradoras estão preocupadíssimas com isso, porque são milhares de reais que hoje passam a fazer parte do dia a dia das seguradoras, a questão da reconstrução e da resiliência da população, a mitigação do risco e, por último, e eu digo que é um apêndice que tem se pouco trabalhado, que é a questão do planejamento do poder público. Porque lições aprendidas e novas políticas. É com isso que nós vamos trabalhar aí junto à Assembleia no Estado do Paraná. Um dado bem interessante, né, que para cada R$1 que você aplica para a prevenção do desastre, a ONU diz hoje que são R$20 que você aplicaria para reconstrução, melhoria da infraestrutura e aí por diante. Né? Cada $1, $20, né? Mais ou menos essa proporção, 20 vezes. 20 vezes. 20 vezes. Por isso não há nem sombra de dúvidas que é muito melhor, tanto para a população quanto para o Estado, pensando financeiramente, em investir na prevenção do que depois na recuperação dessas áreas. Sem dúvida. Hoje, a Universidade de Berkeley vem trabalhando com vários países, por exemplo, fez uma comparação entre China, Alemanha e Estados Unidos em relação a desastres. Os Estados Unidos, ele despertou muito para essa questão de trabalhar com o direito de desastres naturais depois do advento do furacão Katrina, né? Que matou milhares de pessoas, né? 1.000 pessoas mortas na região sul dos Estados Unidos, sem falar de todo o prejuízo econômico, financeiro, e daí como é que o poder público se apresentou perante aquele desastre? Foi uma catástrofe, né? A falta do próprio presidente da República à época de atender a questão do desastre, o despreparo do poder público na esfera municipal, estadual, marcaram muito os Estados Unidos. E eles avançaram nesse sentido para a criação de políticas. E mais do que isso, Daisy, verificar como é que dentro de todo o ordenamento jurídico, como é que estava a questão de desastres. Desde a questão da própria política florestal do país, a questão da política habitacional. Então, nós trabalhamos, quando estamos construindo essa política estadual de atendimento da questão de desastres naturais, realmente como é que nós
organizamos esse sistema do ponto de vista legal e jurídico. Porque a gente tem uma situação muito complicada que inclusive recentemente apareceu novamente nos jornais, que é a questão aqui do nosso litoral. 1 ano e 8 meses depois das fortes chuvas que destruíram ali, principalmente Morretes e Antonina, a gente ainda vê muitas famílias que não puderam voltar para casa, muitas estradas e pontes que não foram recuperadas. Dentro do seu projeto, da sua proposta, professor, como é que se pode agir depois que a catástrofe acontece para tentar dar uma infraestrutura, uma qualidade de vida para essas famílias atendidas? Olha, tem 2 pontos que me chamaram muita atenção nesse caso do litoral aqui. Que a primeira questão é que o poder público alega que não foram reconstruídas as pontes, que existe toda uma dificuldade com as estradas ainda, porque não foram procedidas as licitações. Ora, é uma desculpa que me parece estapafúrdia. Por quê? Porque neste caso, obviamente, existe a emergência, então seria dispensa de licitação. A própria lei de licitações do país prevê que nesses casos nós poderíamos ter a dispensa para que fosse feito em caráter emergencial. A outra questão que é muito interessante e que me deixou assim abismado é que alguns moradores ainda não conseguiram fazer a recuperação e a reforma das suas casas por falta de licença ambiental. Nesse caso, é exatamente com isso que eu e o deputado Rasca vamos trabalhar nesse projeto de lei, é que deve existir um rito legal todo diferenciado nessas situações emergenciais. Então, essa, obviamente, é uma das coisas que, em teoria, nós não precisaríamos trabalhar, porque existem outras leis que já prevêem essa questão da dispensa, licitação em rito especial, licença ambiental, nesse caso em concreto. Mas, no Brasil, infelizmente, nós temos que criar dispositivos e instrumentos legais específicos. Vale o que está escrito, né? E aí os técnicos, os próprios gestores ficam muito indecisos, né, de avançar em relação ao que não está escrito. Por exemplo, esta área, segundo a Mineropar, os estudos que os geólogos fizeram, determinou que elas não fossem mais reocupadas. Isso é uma situação. Bom, tudo bem, eu não tenho mais minha casa, então me dê uma casa. Essa casa não foi construída. Então, nem é em recuperar e reformar, porque está proibido hoje, né, a ocupação daquele espaço. Talvez vir um novo advento em cima, e aí o impacto pode ser maior, né, do que ocorreu antes, se for à noite. Eu estive lá no local, acompanhei bem de perto. Se tivesse acontecido, Thaís, à noite, o impacto nas mortes seria muito maior. Como aconteceu 4h30, 5 da tarde, os moradores acabaram percebendo essa elevação. Mesmo assim, muitos não conseguiram sair correndo. O caso de um morador, que estava ele e a mulher andando de mão dada, veio a tora e levou a mulher dele, matou a mulher dele, ele foi encontrado todo desconfigurado, mas ainda vivo. Né? Então você vê como é que a velocidade que isso se deu. Né? É um evento complicado. O que tem que dar? Ter pronta a resposta. Não dá. Esse é um exemplo claro de que tem que ter. Aí a lei pode preparar isso, né? A possibilidade de não ter a obediência de burocracia no processo como esse. Porque é humano, é social. É diferente. Recuperar lá, tecnicamente, vai ter o tempo. Né? Então, agora, não colocar ponte, por exemplo, a questão da emergência, o direito de ir e vir. Né? Então, existem várias formas de subsidiar isso. E a esperança que nós temos aí de construir essa proposta, né, aproveitando todo esse conhecimento do professor Paulo de Tarso, é que a gente possa colocar nisso, né, todas as possibilidades, pela experiência que tem, em eventos ambientais. Né? No caso, nós temos, por exemplo, o Dr. Renato Lima, professor da nossa universidade. Ele é chamado no mundo inteiro, né, para acompanhar, para atender, e aí é um profissional que já está lá na resposta do evento, no estudo do evento, diferente da construção da política. A construção da política é um guarda-chuva, depois tem os desdobramentos, tem os eixos. Em cada eixo nós vamos deixar claro como é que o Estado pode intervir rapidamente, o município pode intervir rapidamente, porque o que eu sei é que o dinheiro veio e não conseguiu ser gasto. E as pessoas estão lá hoje separadas, né, estão lá com grande dificuldade, por não ter no abrigo, né, uma legislação de algo que para nós parecia distante. Né? Furacão, terremoto e tal, e a gente está percebendo que a terra está tremendo aqui pertinho da gente. Então isso tudo pode
acabar com ocorrer, como ocorreu aqui, no nosso pertinho, no nosso litoral. Tá certo. Em relação a políticas públicas ainda nesse sentido, o governo federal anunciou este ano investimentos na prevenção e recuperação de áreas atingidas por catástrofes naturais. Entre as ações está previsto o aumento do número de municípios com alto risco de desastres naturais que são monitorados pelo governo. No ano que vem, esse número de municípios vai subir de 200 para 286. O objetivo é prevenir esse tipo de ocorrência e estabelecer ações de emergências em casos de catástrofes naturais. Acompanhe. Dos 286 municípios, 46 estão na região Nordeste, 30 na região Norte, 59 na região Sul, 144 na Sudeste e 7 no Centro-Oeste brasileiro. São municípios que sofrem principalmente com estiagem prolongada ou excesso de chuvas. O monitoramento é feito pela Secretaria Nacional de Defesa Civil 24 horas por dia. Além disso, em agosto, o governo federal lançou o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais. O objetivo é investir 18,8 bilhões de reais para garantir a segurança das populações que vivem em áreas de risco. 821 municípios serão beneficiados. O plano contempla projetos de mapeamento, monitoramento e alerta, resposta e prevenção de desastres. E prevê reestruturação da rede de observação e do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. É um começo também para uma nova visão, professor? Sem dúvida o é. Eu acho que o poder público tem um papel fundamental nesse sentido, para alertar a população, criação de fundos e aí por diante. Mas um pilar muito importante, que eu acho que tem sido em parte negligenciado pelo poder público, é a questão da educação. A educação da população nos mais diferentes níveis, desde a criança, se pega em estados como a Califórnia, as crianças são desde a mais tenra idade treinadas para como se comportar perante um advento natural extremo. Nós no Brasil ainda não temos essa preparação e também dos impactos que são advindos das nossas próprias atitudes. A questão que o Dr. Cláudio falou anteriormente sobre depósito de resíduo e aí por diante, né? Essa questão do comportamento da população, ele também faz parte, é uma parte fundamental dentro de uma política. E é algo que nós vamos estar trabalhando também. Professor, para a gente encerrar, de que maneira o senhor acha que esse trabalho que o senhor fez de pós-doutorado pode contribuir para evitar esse impacto das catástrofes ambientais aqui no nosso estado e também melhorar a qualidade de vida das famílias atingidas? A primeira questão que eu acho que é muito importante é que nós temos que ter um diagnóstico muito claro, não só em relação aos pontos, que são pontos de risco dentro do estado, mas também as populações que são mais vulneráveis, como as crianças, os idosos, que precisam ser tratados de forma diferenciada e hoje nós não estamos preparados ainda para trabalhar com essa questão. A outra questão que eu acho fundamental é nós mudarmos na população e através de programas que são geridos pelo poder público, mudarmos a postura da população em relação a esses eventos naturais, esses desastres naturais, que continuarão fazendo parte do dia a dia da população, infelizmente, mas que podem produzir maior ou menor impacto, dependendo da forma como nós estivermos preparados para ele. Certo. Muito obrigada pela participação de vocês no Em Tese de hoje. Nós que agradecemos. Foi um prazer tê-los aqui. O Em Tese fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas no nosso site. Dúvidas e sugestões? Entre em contato pelo e-mail emtese@ufpr.br. A gente volta a se encontrar na semana que vem. Até lá!